Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Aqui é o espaço onde nós mergulhamos aí em diversos temas e a inovação educacional está sempre aqui passando, né, pelos nossos destaques, pelas nossas conversas. E, gente, hoje eu tô até nervosa porque eu tô aqui na presença de uma pessoa que eu admiro, né, pelo trabalho que ela desenvolve, pela professora que ela é, e eu posso dizer assim que meu primeiro contato com o tema metodologias ativas, que é o que a gente vai falar hoje, foi por meio dos livros que ela escreveu. Eu estou aqui com a professora Lilian Bassic, ela é formada em psicologia escolar, entende muito de desenvolvimento humano, e a gente vai explorar um pouquinho com ela o universo das metodologias ativas. E, Lilian, você é uma referência, né, em metodologias ativas para todo mundo. Quantas vezes eu lá no curso falei de você, citei os seus textos, né? Eu gostaria de saber se você pode contar um pouquinho como que essas metodologias impactam no processo de ensino e aprendizagem e por que elas se tornaram tão importantes na educação nos dias de hoje. Professora Lilian Bassic, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui trocando com você essas ideias sobre metodologias ativas. Eu que fico honrada pelo convite de vocês me chamarem para essa conversa, da gente poder fazer um papo leve, né? E trazer essa importância das metodologias ativas, que muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas depois da pandemia está tão presente, ou senão as pessoas dizem, eu já fazia, eu só não usava esse nome. Então, acho que é legal a gente poder fazer essa conversa mais leve e, ao mesmo tempo, trazer, né, qual é o impacto, qual é a importância da gente trazer as metodologias ativas cada vez mais presentes na educação. Então, obrigada, novamente fico honrada. Olá a todos e todas que estão acompanhando essa conversa. Eu considero que é muito importante a gente hoje, cada vez mais, pensar que as nossas aulas precisam considerar as metodologias ativas. E aí a gente pode dizer assim, mas sempre deveriam ter considerado as metodologias ativas. Hoje a gente tem um documento, né, que ajuda a gente a pensar nas nossas aulas, ajuda a pensar nos currículos, né, das escolas, das redes, que é a Base Nacional Comum Curricular. E esse documento, ele traz, assim, com força, como um elemento fundamental, a discussão sobre competências e habilidades, né? E quando a gente fala sobre competências e habilidades, a gente está falando em ações que os indivíduos precisam realizar para poder construir conhecimentos, processos, valores em um determinado objeto, né? E essas ações, elas são ações do estudante, né? Então, quando a gente vai lá para a BNCC, ou a gente vai para hoje, qualquer outro documento, né? Estou falando da BNCC, mas ela norteou a construção dos currículos. Então, quando você vai para os currículos, você vê ali, identificar, identificar as características dos animais. A gente faz uma leitura dessa e alguns professores ainda, né? Assim como era no meu tempo, enquanto eu era aluna, acham que eles que têm que identificar. Então, eles vão lá e falam assim, os animais têm essas características. O professor já sabe. A hora que ele apresentou para o aluno, ele simplesmente fez o aluno olhar para aquela informação e não necessariamente o aluno está identificando este objeto de conhecimento ou essa ação que ele gostaria que o aluno fizesse. Então, as metodologias ativas estão na essência, na base do ensino e aprendizagem, né, das relações de ensino e aprendizagem, porque elas colocam o aluno em ação, né? E aí falar em metodologias ativas e colocar o aluno em ação não é simplesmente dizer, poxa, eu fiz a minha aula aqui, eu expliquei o que são animais, e no final da aula eu usei um Kahoot, usei algum recurso digital. E aí a minha aula foi super, ou fiz uma gamificação, né? Fiz um game e tal. E aí eu usei metodologia ativa.
E a defesa é que, para realmente ter um impacto, né, no ensino e na aprendizagem dos alunos, a gente está falando em um percurso metodológico, né? E um percurso metodológico envolve a gente colocar esse aluno desde o início num processo de ação e reflexão para que então ele possa construir conhecimentos, né? Então, acho que aí tem um pouco dessa sua primeira questão. E Lilian, eu acho muito grandioso a gente poder trazer isso para o público que a gente recebe aqui, porque é exatamente essa reação dos professores, né? E professoras, eu já encontrei com vários deles nos caminhos aí de docência, e eles falam, nossa, mas então não é isso que era a metodologia ativa? Eu estava fazendo para mim, né? Eu não estava conseguindo pensar em como a outra pessoa está aprendendo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante mesmo, que sempre aparece aí nas conversas. E você é muito experiente nesse assunto, né? Eu queria te perguntar um pouquinho quais são as principais barreiras que os educadores enfrentam na hora de implementar metodologias ativas e se tem alguma estratégia que você poderia sugerir aí para superar essas barreiras, esses desafios. Bom, eu acho que assim, a gente tem uma primeira barreira que aí vale tanto para o educador quanto para o estudante, que é a questão da cultura escolar. Eu considero que esse é o principal elemento. Porque quando a gente fala em cultura escolar, a gente está falando numa expectativa, às vezes, do aluno, dependendo da faixa etária do aluno. Se é um aluno de ensino médio, ele já passou muitos anos numa escola que nem sempre foi uma escola que deu possibilidades para que ele se desenvolvesse de uma forma mais ativa, né? Então, acho que essa seria uma barreira desse estudante que diz assim, esse professor não vai dar aula, a gente está fazendo o quê? Está discutindo, está trabalhando. E aula? Quando é que vai ter aula? Então, quanto mais velho esse aluno, né? Quanto mais anos de escola esse aluno teve, né? Então, a gente vai pensar alunos de anos finais, alunos de ensino médio, alunos do ensino superior, né? A gente tem muita questão em relação a essa cultura escolar, porque às vezes o aluno do ensino superior, principalmente naquelas áreas mais concorridas, ele teve um percurso escolar extremamente conteudista, que ele ficava lá em silêncio, anotando e o professor falando. Então, eu acho que essa é um desafio importante. O outro desafio é o desafio do educador, né? Nem sempre ele foi formado dessa forma, né? Ele não teve uma formação, até na licenciatura, né? No bacharelado, na licenciatura ou na pedagogia, nem todos tiveram uma formação que incluiu as metodologias ativas, né? Muitas vezes eles tiveram professores excelentes, né? Que eu, por exemplo, tive excelentes professores, mas alguns deles me diziam assim: olha, a aula tem que ser mais ativa, a aula tem que ser mais dinâmica, e às vezes essa aula era uma aula em que o professor estava palestrando 2 horas, 3 horas, né? Então, acho que essa questão cultural, ela para mim, no meu ponto de vista, é a mais relevante. Porque aí existe toda uma questão de desaprender e reaprender, né? Então, eu acho que é um movimento que o professor vai começar a identificar, e para isso ele precisa querer, né? Tem que ter uma motivação intrínseca. Eu digo que não adianta muitas vezes as escolas, mas é que o meu coordenador ou a direção da minha escola agora quer que as aulas tenham metodologias ativas, que é aquela motivação extrínseca, se a pessoa não tiver afim de fazer, né? Porque ela precisa desconstruir muita coisa, ela certamente não vai dar certo logo de cara, né? A gente sabe disso, você também, né? Que está aí com formação, a gente sabe disso. As primeiras aulas que a gente faz, elas são muito ruins até a gente pegar o ponto certo do negócio funcionar. Então, precisa ter muita vontade, né? E precisa ter realmente acreditar que é o melhor caminho, né? E testar, né? E, então, eu acredito que, como sugestão, seria colocar realmente as pessoas em ação, né? Então, vai lá, testa, experimenta. O que você vai fazer? Você vai mudar a posição dos alunos? Ao invés de eles estarem enfileirados, eles vão ficar em grupos? Legal, vê o que dá, o que acontece nessa hora. Que aí a pessoa vai percebendo, poxa, acho que eu tenho que mudar o meu papel aqui. Talvez não adianta eu querer ficar dando uma aula expositiva se eles estão em grupos. Talvez eu tenha que mudar a estratégia, né? Então, eu acho que não tem regra. Colocar, cada realidade é uma, cada grupo de alunos é um, e cada professor, cada pessoa é uma. Tem coisas que eles vão achar mais fácil, tem coisas que são mais difíceis, né? É testando que a gente descobre.
E Lilian, a riqueza, né, da sua fala, aqui no programa nós temos muitos docentes que nos assistem, mas também temos muitos estudantes que estão na universidade, e acho que é também uma forma deles entenderem os caminhos aí que o mundo da educação está tomando, por isso que eu falo da importância de trazer pessoas como você, que são realmente referência, né, e que tem esse olhar muito generoso e muito ponderado, né. Além disso, né, acho que além da sua experiência mesmo como professora, você é autora de vários livros, né? Tem um clássico que vive no meu coração, que é o Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Você também já organizou várias obras que são relevantes na área educacional. Você pode contar um pouquinho para a gente como que essas publicações elas contribuem para disseminar práticas inovadoras e para desenvolver profissionalmente os educadores que tomam contato com elas? Excelente, Maíra. Então, olha, o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora é um livro que eu organizei junto com o professor José Moran, né? O José Moran era a minha referência, né, de estudo, né, na época de mestrado, de doutorado, e para mim foi uma honra tê-lo como um colega organizando essa publicação juntos. E ao organizar essa publicação, assim como os outros livros que eu tenho também são livros organizados, a gente foi atrás de autores que tinham, né? Então, em cada capítulo, eu tenho autores que vão contar sobre suas experiências, né? Então, eu tenho autores que vão falar sobre o STEAM, tenho autores que vão falar sobre como é que eu usei o ensino híbrido nas minhas aulas, como é que eu utilizei a programação. Então, a gente tem uma variedade de autores contando as suas experiências. Tanto Metodologias Ativas quanto o livro Ensino Híbrido, eles foram cobrados em concursos públicos, né, de ingresso em concursos públicos para professores. Isso para a gente é muito importante, porque ele é um livro que tem a parte conceitual, a gente tem teoria nele, mas a gente tem muitos relatos de práticas, né? E eu considero que nesse aspecto a gente tem um benefício muito grande de publicações nessa linha. Eu hoje estou cursando meu pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP, e uma das minhas defesas, né, nessa área de pesquisa é que a gente precisa conversar com o público em geral, né? Muitas vezes as pesquisas acadêmicas, muitas vezes não, sempre as pesquisas acadêmicas são riquíssimas em conteúdo. Você pega um artigo acadêmico, uma tese de doutorado, você percebe a riqueza de conteúdos, mas muitas vezes elas ficam distantes da vida real, né? Porque nem sempre o professor que está em sala de aula, já com tantas demandas que ele tem, ele vai parar para ler um artigo científico que tem não que ele não tenha condições, ele tem todas as condições, mas é um artigo denso, que vai demandar um tempo grande de estudo, até ele selecionar, poxa, isso aqui do artigo fez sentido para mim. E nesses livros, nessas publicações, a gente tenta fazer essa transposição de uma maneira mais lógica, mais fácil, né? Então, vários dos textos que estão lá, vários dos autores que estão lá são mestres, são doutores. Muitos dos textos que estão lá são frutos de pesquisas de mestrado e doutorado, mas de uma maneira que, a hora que o leitor começa a fazer aquela leitura do capítulo, ele se enxerga, ele fala, poxa, isso aqui acho que eu poderia fazer na minha sala de aula, isso faz sentido para mim. E eu percebo que né, quando eu ouço dizer, poxa, né, você mesma falou, olha, eu usei o seu livro, foi uma referência, e cada vez mais a gente ouve as pessoas dizerem que usaram o livro, é porque a gente teve essa intencionalidade dele fazer sentido para o leitor, e provavelmente deu certo, porque as pessoas leem e falam, gostei, entendi, né? Então, eu penso que esse é um desafio muito grande, né? Certamente tem pessoas que estão assistindo que, como você disse, são professores, mas certamente devem ter pesquisadores que vão ouvir também. Eu não quero dizer que a pesquisa acadêmica não é importante, ela é super relevante, ela precisa continuar existindo, mas a gente também precisa conversar e produzir materiais, às vezes num blog, às vezes num texto mais breve, mas que converse diretamente com quem está ali na ponta, né, na sala de aula. Perfeito, professora. Acho que essa é uma das grandes questões, né, atualmente. Eu até tive a oportunidade também de conduzir um grupo de alunos organizando uma obra que falava sobre ensino híbrido e metodologias ativas, e uma coisa que eu sempre dizia para eles, olha, vamos contar um pouquinho, claro, numa linguagem acadêmica, mas conta um pouco da sua prática, porque isso vai ser tão importante para o outro se enxergar
e se entender no seu contexto, né, que com certeza vai reverberar aí em muitas salas de aula no Brasil. Acho que isso dá um acalento aqui no coração de que, olha, esse caminho é um bom caminho. E para a gente ir finalizando, né, a tecnologia, ela tem um papel muito crucial quando a gente fala de metodologias ativas. Não que as metodologias dependam da tecnologia, mas com certeza a tecnologia amplifica aí as metodologias ativas. Como que a gente pode integrar de forma eficaz a tecnologia no processo educacional e garantindo exatamente esse ponto, né, que ela seja uma aliada para o engajamento e para a personalização do aprendizado? Perfeito, Maíra. Eu acho que assim, tem alguns pontos que são muito relevantes quando a gente fala de tecnologias digitais hoje, que é a gente tem uma série de documentos oficiais que cada vez mais vão dizendo para a gente, olha, a gente precisa levar essas discussões para a sala de aula, né? E olhar para esses documentos, por exemplo, a gente tem um anexo da BNCC falando da computação na educação básica, né? Que é um documento recente e que a gente precisa implementar. E aí, quando a gente ouve falar em computação, a gente começa a pensar, nossa, mas o que é isso, né? Vou ensinar o meu aluno a programar? Não, a gente tem uma série de questões. Entre eles, a gente tem o mundo digital, a gente tem a cultura digital. Então, é isso que a gente precisa cada vez mais levar para a nossa sala de aula. Hoje, e é bem o que você falou, exatamente, quer dizer, eu posso fazer aulas de metodologia ativas incríveis sem utilizar nada de tecnologia digital. Mas quando eu trago a tecnologia digital, eu realmente posso, se eu fizer esse planejamento de um jeito bem adequado, eu posso ampliar aquele desenvolvimento daquela habilidade ou daquela competência que eu quero desenvolver com o meu aluno. E aí, eu gosto muito de olhar para um referencial, que é o TPACK, TPACK, que vai dizer o seguinte, olha, eu preciso conhecer o conteúdo, né? Então, conhecimento do conteúdo. Que conteúdo que eu vou trabalhar com o meu aluno? É ciências, é matemática, é história? Preciso conhecer esse conteúdo enquanto docente, e a gente sabe que os professores, de uma maneira geral, conhecem o conteúdo, né? Não é algo que a gente se preocupe tanto, mas eu preciso ter um conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, de que jeito que o meu aluno aprende melhor ciências, ou esse conteúdo de ciência? De que jeito que ele aprende melhor matemática? Que é aquilo que eu comentei no início sobre desenvolver as habilidades. E aí eu preciso ter um terceiro elemento, que é um conhecimento tecnológico, para que esse meu conhecimento pedagógico do conteúdo funcione. Ou seja, não é qualquer recurso que eu vou usar para qualquer coisa, né? Se eu quero ensinar para esse meu aluno algo de geometria, talvez eu tenha um aplicativo ou um recurso específico que eu posso usar com o meu aluno para favorecer a aprendizagem de geometria. E esse recurso não vai servir para outra coisa, né? Então, é evitar aquelas generalizações. Qualquer coisa que eu usar de tecnologia está valendo. Não. O que eu for usar tem que estar conectado com as necessidades pedagógicas daquilo que eu vou trabalhar com os meus estudantes. Professora Lília, muito obrigada pela sua presença. É uma honra, assim, enorme ter recebido você aqui no Conversa de Classe. Fica o convite para voltar e pode ter certeza que essa entrevista acho que vai reverberar na mente e no coração de muita gente que tem muito carinho, muito apreço aí por você. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.